conteúdo exclusivo. Vamos nós. Estamos mergulhados no estudo sistematizado do livro de Provérbios, versículo a versículo. Estamos no capítulo 13 e hoje nós vamos ler versículo de número 6 até o versículo de número 10. Mais 5 versículos para a edificação da nossa vida nessa manhã gloriosa de ensino, né? De transmissão de conteúdo para que você possa de fato ser enriquecido em todas as coisas e possa viver uma vida à altura de ser chamado filho de Deus, digna de ser chamado filho de Deus. Bom, diz assim a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 13, verso de número 6 a 10. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Uns se dizem ricos sem terem absolutamente nada, e outros se dizem pobres sendo muito ricos. Ou seja, riqueza e pobreza é relativo. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas o pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. Bom, é isso. E eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que me acompanham todos os dias. A partir de hoje, nós teremos as lives 11 horas da manhã. Às 23 horas, durante toda essa semana, até a semana que vem, no dia 13, nós teremos o curso Liderança e Sucesso. Não teremos as nossas séries exclusivas, mas o curso vai ser extraordinário. Se você não se inscreveu ainda tem que se inscrever. Basta você entrar no link na bio aí e fazer a sua inscrição até o horário do nosso curso. Vai ser maravilhoso. Bom, eu comecei essa live dizendo o seguinte: que nós temos um inimigo invisível e que não pode ser desconsiderado, ainda que ele não seja coisa alguma, mas ele é astuto, ele é perverso, ele é enganador e ele em todo o tempo trabalha para subverter realmente o caráter de filho de Deus, tentando nos derrubar da posição de mais do que vencedores. Esse é o diabo. Ele trabalha incessantemente, ele não cansa, ele não para. Esse é o trabalho dele, né? Ele foi, infelizmente, amaldiçoado. Infelizmente ou felizmente, sei lá como é que a gente fala isso, né? Mas ele foi, de certa forma, amaldiçoado, né? Por causa da sua atitude e o incorreu a viver atrelado à condição do homem caído. Ou seja, o diabo ele só existe por causa do homem pecador. Se o homem para de pecar, Satanás não tem poder, porque ele se alimenta do pecado. Imagina se nós só andamos em justiça, Satanás não tem poder nenhum. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa tomar cuidado para a gente não estar fortalecendo o diabo, ao invés de enfraquecê-lo diariamente. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve, ou encerra a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 10, falando sobre duas ações que nós devemos ter todos os dias para nos livrar dessa praga maldita chamada Satanás. Ele diz: você deve se fortalecer no Senhor e na força do seu poder e se revestir de toda a armadura de Deus para que você possa resistir contra as astutas ciladas do diabo. Veja, são duas ações. Primeiro, me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, está continuamente me enchendo do Espírito. A Bíblia diz também em Efésios que nós devemos ser fortalecidos no homem interior por meio do Espírito de Deus. À medida que eu oro em outras línguas, à medida que eu me encho do Espírito, eu estou me fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Eu estou evidenciando para o mundo a parte divina do meu ser. Eu estou colocando para fora aquilo que o Senhor coloca como, ou colocou dentro de mim como natureza. Então eu vou resplandecer a glória de Deus a partir da minha vida. E eu preciso para isso me revestir de toda a armadura de Deus, que são as doutrinas que são ensinadas pelo apóstolo Paulo em todo o livro de Efésios, como justiça de Deus, como a verdade, como o evangelho, como a salvação. Todos esses ensinamentos vão me blindar, vão me guardar, vão me proteger contra as astutas ciladas do diabo, que vem com argumentos tentando me tirar de uma posição conquistada por Cristo. Ou seja, Cristo me conquistou e disse: você é mais do que vencedor, você é justo, você é salvo, você é curado, você é próspero. Cristo disse isso. E Satanás vem tentar me tirar disso
com argumentos, dizendo, ei, se você fosse próspero, você não estava dependendo disso ou daquilo. Se você realmente fosse curado, você não estava com tal sintoma. Então ele fica com essas artimanhas, essas estratégiazinhas dele, para tentar nos tirar dessa posição. E o que eu preciso fazer é permanecer firme na fé. Só isso, crendo naquilo que a Bíblia diz. Nada além disso. Eu só preciso permanecer firme na fé sobre aquilo que a palavra de Deus diz, fortalecido no poder de Deus, que é o Espírito Santo. Então, esse inimigo dos homens, ele usa de estratégias com vista a descredibilizar a criação. A estratégia dele é descredibilizar os homens diante de Deus. Esse é o objetivo. Ele, de certa forma, deseja passar na cara de Deus que ter escolhido a humanidade para ser parte da sua natureza não foi uma boa escolha. A tentativa dele é descredibilizar os homens na presença de Deus. Então veja, quando eu, por exemplo, digo assim, não, eu sou doente mesmo, então eu estou descredibilizando Deus, ou a obra de Cristo através, a obra de Cristo, né, que foi uma obra de Deus, né, e dizendo que a doença é mais forte do que o que Cristo fez. E com isso eu estou dizendo que eu estou aquém daquilo que Deus me criou para ser e fazer. Então o objetivo dele é descredibilizar sempre a criação, né, diante de Deus. Por que ele faz isso? Por inveja. É isso mesmo. Ele faz isso por inveja, por complexos de inferioridades. Eu acredito que esses são pelo menos 2 dos motivos pelos quais, né, levaram o anjo mais poderoso já criado por Deus a transformar-se em um diabo. A inveja e o complexo de inferioridade. Comparações. Ficar comparando-se com alguém. Foram essas 2 coisas que fizeram com que o anjo mais poderoso de Deus se tornasse um diabo insignificante. Pensa um pouco nisso. Eu vou ler o texto aqui, você vai entender. Lúcifer era o anjo mais belo de Deus. Dotado de autoridade, capacidade, governo. E se tornou o diabo. A palavra diabo é insignificante. Insignificante. Ele tornou-se nada. Absolutamente nada. E o que levou a essa transformação tão abrupta? Inveja e complexo de inferioridade. Veja o que disse Ezequiel. Veja o que disse o profeta Ezequiel. No seu livro, no capítulo 28, a partir do verso de número 11. Ele diz assim: você era o modelo de perfeição. Veja, ele era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Estava no Éden, no jardim de Deus, e todas as pedras preciosas o enfeitavam. O sárdio, topázio, diamante, berilo, o ônix, o jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus enguastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Ungido como querubim guardião. Pois para isso eu o designei, disse Deus. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável, inculpável em todos os seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em seu coração. Veja, uma pessoa pode ser perfeita, uma pessoa pode ser plena, até o momento em que ela permita que a maldade chegue ao seu coração. Essa é a história de Lúcifer. Ele diz: por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. E o expulsei ao querubim guardião dos meios das pedras fulgurantes. Seu coração se tornou orgulhoso.
por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Veja, ele não se corrompeu porque ele não tinha, não. Ele se corrompeu porque ele tinha. Veja que coisa interessante. Diz que ele era tão belo que ele começou a se comparar com as pessoas. Ele era tão sábio que ele começou a se impor sobre as pessoas. O que é isso? Soberba. O problema é que a pessoa que começa a se comparar, ela pode ser a pessoa mais perfeita do mundo. Se ela encontrar alguém que tem uma sobrancelha um pouquinho mais perfeita, ela já começa a se sentir inferior. Complexo de inferioridade. E aí, por causa do complexo de inferioridade, ela passa a exercer inveja. Aí você vê alguém que era perfeito, alguém que era cheio da sabedoria, cai em um discreto desse. Por isso atirei a terra e fiz de um espetáculo aos reis. Por meio de seus muitos pecados, o seu comércio desonesto, você profanou seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e o reduzi a cinzas no chão, à vista de todos. Então, se deixou levar pela soberba, pelo orgulho, por causa do seu resplendor, por causa da sua sabedoria, e caiu. Caiu. O problema é que todos aqueles que tomam o seu caminho acabam chegando ao seu destino, invariavelmente. Todos aqueles que tomam esse caminho acabam chegando ao mesmo destino, isso é invariável. Eu vou dizer de novo. Todos os que tomam o mesmo caminho acabam chegando no mesmo destino. Não tem como você pegar a mesma rua e chegar num endereço diferente. Vou dizer de novo. Não tem como você pegar a mesma rua e chegar num endereço diferente. Todos os que pegam o caminho do diabo chegam no mesmo destino que ele. Infelizmente. Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Comparações geram inveja. Ao invés de olhar para as pessoas, procure exaltar o que você tem de melhor. Não se compare com ninguém. Invariavelmente você vai achar alguém que tem algo melhor e algo pior do que você. E isso pode levar você ao complexo de inferioridade e invariavelmente à soberba. Não se compare a ninguém. Você é único. Lembre-se, o que Deus estava dizendo para Lúcifer: rapaz, tu era único, cara. Tu era único. Não tinha ninguém igual a você. Poderia ter alguém diferente, mas igual não tinha. Não tinha ninguém. E não tem ninguém igual a cada um de nós. Cada um de nós somos gerados por Deus únicos. Não tem por que gerar comparações. Não tem por que nós vivemos nessa paranoia de se achar maior ou menor. Isso só vai levar você ao orgulho e à soberba. E pegando o caminho do diabo, você vai chegar no mesmo destino que ele. Invariavelmente. Apenas a reverente e humilde submissão nos livrará desse trágico fim. Humildade. 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 Se ele tivesse seguido o plano daquele que o criou, ele nunca teria saído da sua posição de autoridade. Mas ao invés de seguir o plano daquele que o criou, começou a criar para si mesmo um plano mirabolante de se colocar superior a outros, de comparações, um plano de astúcia na expectativa de conquistar o que o outro tem. Um plano. Colocou arquitetos, né, trabalhando nesse plano, nesse projeto de construir algo. Vou construir o meu reino, vou colocar meu trono ao lado.
que é isso? Comparações. Plano de comparações. É você estar em algo e dizendo, eu vou fazer algo porque fulano fez, eu vou fazer isso porque Beltrano está ali fazendo. Eu vou fazer algo igual que Beltrano está fazendo, eu vou fazer maior do que o que Beltrano faz. Submeta-se, seja humilde. Seja humilde. Isso vai te livrar da queda. Filipenses capítulo 2. É o caminho seguro. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se em semelhança dos homens. E sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou. Veja, Satanás tentou se exaltar e foi humilhado. Cristo era exaltado, se humilhou e Deus o colocou na posição de volta. Se você pegar o mesmo caminho, você vai chegar no mesmo destino, seja do diabo, seja de Jesus. Se você pegar o caminho de Lúcifer, você vai chegar no destino de Lúcifer. Se você pegar o caminho de Jesus, você vai chegar no destino de Jesus. Se humilhe. Decida descer. Decida dar o crédito. Decida reconhecer humildemente. Seja humilde e chegarás à exaltação por meio do nosso Deus. Se você pegar os mesmos caminhos, sempre chegará nos mesmos destinos. Provérbios capítulo 13, verso 6 diz assim: a retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Veja, a retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. O que é que nos protege? É andar segundo a palavra. Se Lúcifer não tivesse inventado os seus próprios planos, tivesse ficado segundo os planos de Deus, segundo a palavra que Deus tinha dado, jamais tinha caído da sua posição. Se nós permanecermos fiéis àquilo que a palavra de Deus diz, se nós andarmos em retidão segundo o que a palavra de Deus estabelece para que andemos, estaremos sendo íntegros e seremos protegidos. Porém, se vivermos impiamente, com base nos nossos próprios planos, nas nossas próprias ideias, nas nossas próprias conquistas, vai invariavelmente levar uma rasteira na vida e ser humilhado por alguém. Versículo de número 7 diz: alguns fingem que são ricos não tendo nada. Outros acham que são pobres e na verdade são ricos. Veja, outro dos males colocados no mundo pelo diabo. Essa comparação do que é ter ou não ter, quando nós deveríamos estar sempre cuidando daquilo que nós somos, do ser e não do ter. Porque muitos se julgam ricos e não têm nada. Eu costumo dizer que tem gente que é tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Por outro lado, existem pessoas que dizem: ah, gente, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, e está levando uma vida rica, porque é uma vida de contentamento, porque é uma vida de prestígio, porque é uma vida de honestidade, porque é uma vida de alegria e paz. É melhor um bocado de pão com sossego do que uma fortuna atormentada. É melhor. É melhor você comer filé com 2, 3 ou 4 do que ter que comer chupa-molho sozinho. Amizade também é riqueza, comunhão também é riqueza. A família é uma riqueza preciosa. Todas essas coisas são reais. Esse peso demasiado na riqueza material, isso não é proveniente do nosso Deus. Aquele que criou os céus e a terra usou ouro como material de construção. A prosperidade financeira é relativa. Alguns dizem ser ricos e não têm nada, tudo que tem é dinheiro. Outros pensam ser pobres e na verdade são muito ricos, porque carregam a verdadeira felicidade. Versículo de número 8. As riquezas de um homem
servem de resgate para a sua vida. Eu vou parar aqui e vou ler o restante depois. A pessoa que tem muito dinheiro, ela pode dizer, eu estou tranquilo porque eu tenho muito dinheiro e se eu for sequestrado, eu tenho com que pagar o resgate da minha própria vida. E de fato, ele acumula a sua riqueza e essa riqueza ela pode ser destinada a pagar-lhe o resgate da própria vida. Isso é um fato, né? Isso pode ser colocado, por exemplo, em relação também, muitas vezes, à questão da saúde física. Quem tem dinheiro para pagar o resgate da própria vida. Mas ele diz assim, mas ao pobre nem recebe ameaça. Nem ameaça ele recebe. Veja, será que nós não construímos num caminho inverso? Eu não tenho nada, não, vou juntar dinheiro porque pode ser que eu seja um dia sequestrado e se eu for sequestrado eu terei como pagar o meu resgate. E aí você nunca recebeu ameaça nenhuma. Nenhuma, nunca vai receber ameaça. Mas aí você começa a juntar dinheiro para pagar o resgate e aí você fica rico com o dinheiro que você juntou para pagar o resgate e passa a receber ameaça e vai levar o dinheiro do resgate. Veja que a gente mesmo cria situações de desespero da própria vida. Somos nós, muitas vezes, que criamos as nossas próprias adversidades. Precisamos ficar atentos. Eu vou ler de novo. As riquezas de um homem acumuladas durante uma vida servem para o resgate da vida. Ou seja, alguém o sequestrou, ele paga o resgate. Mas o pobre nunca nem recebeu ameaça alguma. As motivações é que coordenam o fluxo da nossa vida. Versículo de número 9 diz assim. 9. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Isso é caminho contrário. Os justos tendem a brilhar cada vez mais em todas as áreas da vida, mas o perverso vai se apagando lentamente. Seja no fluxo vital, da vida bios, né? Seja na questão das emoções, da alma. Tudo isso é uma realidade. Aqueles que vivem segundo a palavra tendem a crescer continuamente, avançar e avançar e avançar e avançar, e brilhar cada vez mais, e viver cada vez mais, e se alegrar cada vez mais, e desfrutar cada vez mais, e fazer, produzir, render cada vez mais para o Senhor. Mas o perverso está num caminho contrário. Ele está minguando. Ele está diminuindo, ele está se apagando, ele está se anulando dia após dia. Dia após dia. Versículo de número 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. Veja. O que leva a essa disparidade entre o justo e o perverso? O que leva a tão grande distinção entre duas pessoas que nasceram em uma mesma raiz? É exatamente o caminho que se pega, porque invariavelmente chegarão em destinos certos para cada caminho que se pega. Aqui ele diz que o orgulho, a soberba, gera contenda, gera todo tipo de problema. Veja, desde a queda de Lúcifer até hoje é assim. Desde que o anjo perfeito caiu, até hoje é assim. É o orgulho e a soberba que levam os homens ao caminho da impiedade. Mas a reverente submissão, tomando os conselhos da palavra, achará para si sabedoria. A sabedoria está em praticar a palavra de Deus, receber conselhos e praticá-los convictamente e serem protegidos, guardados de todos os males que procedem do mundo. É assim que é. Deus sempre nos guardará. Deus sempre estará do nosso lado. Deus sempre nos fortalecerá. Mas cabe a cada um de nós escolher o caminho. Ou eu pego o caminho de Cristo, da humildade, da reverente submissão, ou eu pego o caminho de Lúcifer, do orgulho, da soberba.
E então, ao tomar essa decisão, eu estou declarando, atestando o meu destino. Bom destino a todos. Bom dia! Tenha um dia maravilhoso. Gente, eu encontro com vocês logo mais. Às 15 horas, não perde não. Estreia do programa Superação com Débora Cunha. Eu estarei lá e você. 15 horas, separa um tempo. Estaremos juntos às 15 horas no programa Superação. No canal da Igreja Verbo da Vida Belo Horizonte, ou Verbo BH. Aí no Instagram, um encontro marcado comigo. E logo mais às 18 horas, início, a liberação do primeiro vídeo do nosso curso Liderança e Sucesso. E então, logo mais às 11 horas da noite, 23 horas, a nossa aula ao vivo para você como pensar como um líder. E você vai fazer realmente bom uso para que possa crescer e avançar cada dia em direção sempre à perfeita vontade de Deus. Dia abençoado a todos, amo vocês, um beijo no coração e até logo mais. Tchau!